Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Marinho da Tópico, seu blog 109, você pai, mãe, curioso da educação, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, né? Muito obrigado a você que participa do nosso canal. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Estamos falando ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, né, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo, hoje dia 28 de dezembro de 2023, no meu relógio são exatamente 20 horas e 25 minutos em ponto. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria comentar, conversar, só dialogar um pouco sobre a questão do ensino presencial, o ensino à distância e por correspondência, enfim, aí você põe o híbrido, aí vai longe. O problema aí, não são as metodologias e os recursos utilizados. O problema da educação no Brasil, ele é um outro problema muito mais grave. Se você diz que o problema da educação no Brasil é o ensino à distância e você tenta fazer uma nova fórmula aí, com o que já estamos aí, com o que nós temos em mãos, vai dar errado, vai continuar dando errado. Por quê? Porque aí, nessa questão do problema da educação, nós temos uma questão muito importante que o professor Olavo de Carvalho sempre fala. Um erro de princípio, Um erro de princípio são questões que você entende ou você não entende, não são demonstráveis. Ou você entende que tá acontecendo isso ou você não entende. Então no Brasil, o que é educação? O que é aprendizagem? O que é o ensino? Aprendizagem, segundo Pilete, no seu livro Didática Geral, ocorre quando há uma mudança de comportamento. Quando há mudança de comportamento, você tem aprendizagem, mas quando não existe essa mudança de comportamento, nós não temos aprendizagem. Você ensina o que 1 mais 1 é 2. Você aprendeu que 1 é 2. Não importa que ferramenta eu utilize para ensinar isso para você. Quando você aprender isso, você muda o comportamento e entende essa questão. Então, as tecnologias existem, o mundo está aí, e nós temos que usufruir dessas tecnologias. Nós temos o ensino por correspondência, que formou nesse país muita gente. Por quê? Brasil continental, o Instituto Monitor foi um dos pioneiros, Depois, um pouquinho depois ali, veio o Instituto Universal Brasileiro, no qual eu fiz o ensino médio, por correspondência. Então o problema não é as tecnologias, não são as metodologias. O problema é que o aluno no Brasil, ele é aluno e não se torna um estudante. O estudante é aquele que estuda em casa, que busca o conhecimento. Independente da modalidade de ensino que você faça, presencial conectado, semipresencial, EAD, atividades síncronas, assíncronas, não sei. Corresponder, qualquer coisa que seja aí, você tem que buscar o conhecimento para que ocorra uma mudança de comportamento. Mas o que nós temos no Brasil? Nós temos uma baita metodologia, tecnologia, tal, que por mais que você tente dar essa tecnologia para certas pessoas, a pessoa não tem condições estruturais de buscar pelo conhecimento e de usufruir da plataforma. Porque tem muitos equívocos dentro da área educacional
que as pessoas cometem e falam muita bobagem por aí. E nosso papel aqui é não falar bobagem. E se eu falar bobagem, você comenta aí. Então, por exemplo, essa questão de você ir presencialmente numa aula. O que tem de diferente na aula presencial numa aula que eu vou assistir pela internet? Qual que é a diferença aí? A diferença é o seguinte: na aula que eu assisto online, ela fica depois gravada, eu posso assistir de novo. E sempre que eu vou para uma aula online, eu já tenho acesso ao conteúdo daquela aula, eu já vou preparado para aquela aula. É Flipper Classroom, a sala de aula invertida, pô. São tecnologias ativas da educação, mas todos os alunos conseguem utilizarem-se dessa tecnologia? Tomar nota das coisas? Você tem a tecnologia, mas você não tem que tomar nota das coisas. Como que funciona o seu cérebro? Na aula presencial, se você não presta atenção, como é que fica isso aí? Quem te garante que você está aprendendo? Se você não tiver interesse na aula, você está lá presente, mas você não tem interesse no conhecimento, não entra. Então, essa questão de achar um bode expiatório para ser crucificado, na filosofia nós chamamos de espantalho. Aí não, pô. Para um leigo tudo bem, mas para cima da gente não. Então, o que acontece? Eu já vou. Tá bom, minha sobrinha. Então, o que acontece? É uma falta de clareza e de conhecimento do real problema da educação, que começa desde a educação, do ensino da educação infantil. Tá certo? O modelo que nós temos aí, a estrutura como está sendo feito, né? O ingresso das crianças, né, ao mundo do ensino, como está sendo feito, são muitas questões que precisam serem discutidas. E a gente não vê isso acontecendo. Então, suponhamos aí que você tem aí, ó, o curso de Idiomas Globo. Meu primo que já se foi, o Oswaldo, aprendeu o inglês com os fascículos de Idiomas Globo. E quantas pessoas aprenderam italiano, espanhol? Aprenderam, mudaram o comportamento. Depois ali foi o pontapé inicial e depois foram se aprimorar. Porque naqueles fascículos tinha o básico, o intermediário e o avançado, né? O básico, o intermediário e o avançado ali. Entende? Ganhei da minha cunhada, né? Tem um completo o curso aí do Idiomas Globo aí. Vamos ver se a gente cria coragem aí. Então, o conhecimento, você tem que ir buscar o conhecimento, mas o conhecimento por ele mesmo, a informação pela informação, ela não fica com você. Por quê? Você pode assistir a aula, você pode ver presencialmente a aula, mas se você não tiver o feedback, se você não estudar na sua casa, aquela aula que você teve, quando você vai dormir, né? Você perde. Quando você dorme, aquele conhecimento, aquela informação que você teve, o cérebro diz que não é importante, porque você não tomou nota, você não estudou, então não tem importância, então vai apagar. Tá compreendendo a questão? Então, a discussão é muito mais grave. O modelo que está aí está falido. Tem escolas caríssimas aí que você pensa que vai ter uma boa educação, mas a pessoa não tem uma boa educação. Então, a gente tem que olhar a realidade. Chamar as coisas pelo que elas são de verdade. E tem um bando de aventureiros aí que não sabe para onde que vai a educação. O ministro da educação que não tem políticas públicas de educação. Não tem uma estratégia, não tem um plano. Não dialogou antes de falar bobagem por aí. Tá certo? E a gente tem que engolir tudo isso aí. Mas o que é isso aí? Que democracia é essa aí? O que está acontecendo aqui no Brasil?
eles desenfrearam e desencadearam o ensino superior, fomentaram o ensino superior aí do Brasil a rodo, a baciada. O que nós temos? Nós somos refém disso aí. Tem sempre as pessoas que vão tirar leite de pedra, isso tem, não tem jeito. Teve o primeiro médico que rasgou alguma pessoa, fez a primeira cirurgia. Não teve? Sempre vai ter esse pessoal ali de frente. Que não importa onde estejam, eles dão um jeito de fazer a coisa acontecer. São pessoas também que são empreendedoras, são estudantes, vão buscar as coisas. E a gente tem que se colocar nessa situação. E tem gente no Brasil que quer dar o jeitinho brasileiro, pô. De cada 10 brasileiros, se 3 são assim, ou 3,5, não é a maioria, mas já é uma característica. Então aquele jeitinho, não valoriza o conhecimento, vou fazer música aí, vou cantar um funk aí, vou ser jogador de futebol, vou fazer qualquer coisa, vou ser influencer, pra que eu vou estudar? Então é um bando de gente, de pessoas que tem por aí, que não incentivam a você estudar. Mas você, meu amigo, se você não é um influencer, se você não é um jogador de futebol, se você não é um funkeiro, se você não é nada disso, a sua chance está no mercado de trabalho, está no concurso público às vezes. E se você não tiver o conhecimento necessário para passar no concurso público, o português, aquela questão toda do que você estudou na faculdade, você não entra no sistema. Então, há sérios equívocos na nossa educação, no nosso mundo de ensino, que é muito mais grave do que EAD ou não. O computador não pode ser responsável se eu aprendo ou não. Ele é só uma ferramenta, pô. Estão ocupando a ferramenta. Dá para acreditar nisso? E sabemos que hoje nós temos aí, né? Você tem ali um professor dos Estados Unidos, ele pode dar uma aula. E eu, da minha casa aqui em Indaiatuba, estou tendo acesso àquela aula, pô. Presencialmente, eu não poderia ter condições de estar lá nesse local. Desculpem aí. Né? Não podia estar nesse local. Então a tecnologia veio para facilitar. Mas a tecnologia é apenas um meio. Não é o fim. Eu gosto de estudar com livros. Não quero usar o computador. Isso aí são detalhes. Cada um faz do jeito que achar melhor. O importante é o conhecimento se transformar em conhecimento e sabedoria. E o que nós estamos vendo aqui, nossos alunos vão para a escola, vão dormir, vão fazer qualquer coisa, desde a educação básica, salvo raras exceções, e chegam na universidade, né? E tem diplomas e diplomas e diplomas e diplomas, mas não sabe o básico, de comunicar-se com precisão, ter clareza do entendimento, né? Você faz uma frase, a pessoa não consegue entender aquela frase. É complicado isso, né? O analfabetismo funcional é muito grande no Brasil, né? Então são muitas questões que estão por aí que a gente fica pensando, o que está acontecendo? E vem alguém falar que o problema da educação é esse, é complicado. Vamos dar ensino integral, porque ensino só meio período não pode, tem que ser integral que vai melhorar a educação. Você acredita nessa pataquada? Não dá. Então eles estão sempre falando alguma coisa. Quem faz isso aí não sabe qual que é o problema da educação. Eles querem fazer uma propaganda. Tá certo? A propaganda é um erro de verdade. Enquanto que a ideologia é um erro de princípio. Tá certo? E basicamente é isso que está acontecendo nesse país. Erros sobre verdade e erros de princípios. Ou você entende que a educação no Brasil está ruim, independentemente do modelo que esteja aí, né? Se eu tiver um curso ruim presencial, eu posso oferecer um curso ruim em EAD. Só que no EAD, você vai buscar o conhecimento. Se você é proativo, você vai ter o conhecimento, meu filho.
Ah, mas